ilegalíssimo. Portanto, como forma de expressar nosso repúdio à legalização do aborto tensionada na ADPF número 442 pelo STF, a Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos solicita aos gabinetes da Presidência do Senado Federal e da Câmara de Vereadores que adotem as medidas cabíveis. Plenário da Câmara de Vereadores em Dois Vizinhos, em 14 de setembro de 2023. Assinam a presente manifestação o vereador Márcio da Silva, presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Eduardo Mangini Silva, vice-presidente, Márcio Antônio Gomes, primeiro secretário, Albino Lorenzetti, segundo secretário, Irivaldi Domênico, vereador, Cledemir José Mezoma, vereador, Juarez Albertão, vereador, Francisco Pereto, vereador, Fábio Júnior Gaspar, vereador, Deolino Berini Júnior, vereador, e Sandro José Brum, vereador. Então, os 11 vereadores votam favorável, então, senhor presidente, à manifestação de moção de apelo ao Senado e à Câmara de Vereadores Federal. Agradeço. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir o voto da CCJR verbal, que o presidente pronuncie os seus votos para o requerimento. Eu, como presidente, então, da CCJR, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, peço, então, como vota o vereador e secretário Carlos Eduardo Mangini Silva. Eu voto favorável, senhor presidente. Peço também questão do parecer da CCJR, como vota o vereador e membro Juarez Alberton. Meu voto é favorável, vereador Fabinho. Seguindo como presidente, seguindo também os demais membros, o parecer é favorável, senhor presidente, referente, então, ao requerimento 028/2023. Muito bem. Aprovado pela comissão, eu coloco nesse momento em discussão o requerimento 028/2023. Requeiro, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fabinho Gaspar. Bom, para que as pessoas que me assistem, para as pessoas que estão aqui presentes e também para os demais que vão assistir depois e que vão acompanhar, eu preciso primeiro contar uma pequena história para que vocês entendam por que chegamos a esse requerimento. É nítido e notório que estamos tendo um ajuizamento muito grande de ações junto ao STF, quase que um ativismo judicial. Por que a gente fala isso? Porque quando se discute uma lei em plenário na Câmara dos Deputados, essa lei é discutida pelos nossos representantes. Os nossos representantes são os deputados federais. Os deputados federais representam partidos de direita, partidos de centro, partidos de esquerda, todos os partidos. Então, eles decidem por nós o que é bom para nós. Uma lei que é boa ou não é boa, porque a gente tem que entender que a lei, às vezes, é bom para mim, mas não é boa para o mesomo. Então, é decidida. E alguns partidos de esquerda, incluindo o PSOL, sempre perderam em questão de liberação de drogas, liberação do aborto e tantas outras atrocidades que a gente pode dizer que a gente não aceita no nosso Brasil. Inclusive, pessoas que votaram no Lula não aceitam a liberação do aborto. A gente precisa entender isso. Muitos cristãos, 88% do nosso Brasil é por cristãos, e isso fora os evangélicos, fora outros que também defendem a vida. E para falar sobre isso, eu preciso contar uma pequena história. No Brasil, houve uma investigação, vereador Mesomo, e essa investigação deu conta que existia uma clínica clandestina de aborto no Brasil. Essa clínica praticou diversos abortos ilegalmente, porque até onde sabemos o aborto é ilegal. E, num determinado momento, uma mãe tinha 3 filhos, chegou lá e falou, quero fazer um aborto. Pagou R$5.000, ou R$3.500, se eu não me engano, fez o aborto. O que aconteceu? Deu problema no aborto. Deu problema no aborto. E ela acabou morrendo. Essa equipe, para maquiar essa clínica clandestina que assassinou milhares de bebês no Brasil, deu um tiro na cabeça da mulher. Além do mais, mutilou as mãos para evitar a identificação. E para finalizar, pegaram essa mulher, colocaram dentro do carro e tacaram fogo.
para ocultar. Só que eles não esperavam que a mulher encaminhou um áudio para o marido, dizendo, me mandaram entrar na sala e pediram que eu desligasse o celular. Com isso, a polícia começou a investigar e pegou 4 pessoas dessa clínica. Aí o que acontece? Essas pessoas foram presas. A pessoa entrou no STF com um HC em 2016, que é um habeas corpus. Esse habeas corpus caiu na mão do ministro Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, nosso ministro, disse o seguinte, dando a entender que o aborto sim precisa ser tratado de outra forma no Brasil, eu autorizo o HC, ou seja, liberto as pessoas que mataram diversos bebês no Brasil, e para piorar, nós precisamos entender que o aborto precisa ser tratado de uma forma de liberação no país. Com isso, os sabichões do partido de esquerda, o PSOL, criaram esse abutre chamado ADPF 442, em 2017, um ano depois do HC. E com esse ADPF, criaram várias outras cláusulas que deixam subentendido e que colocam jurisprudência, inclusive, para assassinato de qualquer um, não só do feto. Porque lá nesse ADPF, quem quiser ler esse ADPF, por gentileza, leia e entende, está lá escrito a questão, me ajude, por favor, o nome daquela que o senhor falou, do comunitário? Valor comunitário. Ou seja, se dizer que o idoso não tem mais valor comunitário, está liberado para matar o idoso. Se dizer que o gay não tem mais valor comunitário, está liberado para matar o gay. Sabe quando isso aconteceu? Você que está me assistindo, você que está aqui, isso aconteceu na Alemanha nazista. Via tribunal daquela época. Então, isso nós temos que se levantar. Você de direita, de esquerda, de centro, não importa de onde você é, se você é a favor da vida, você precisa dizer não a essa ADPF 442 e você precisa se impor. Porque enquanto 11 ministros estiverem decidindo por 200 milhões de habitantes, nós vamos estar liberando drogas e nós vamos estar liberando o assassinato em massa de bebês e, quiçá, outras pessoas que se dizerem que não têm valor comunitário. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 028/2023. Requer a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mesoma. Senhor presidente, vereadores, comunidade que nos acompanha. Então, essa não é uma questão política, não é uma questão humana, né, Gustavo? Então, assim, há uns dias atrás, o Gustavo conversava com a gente, o Gustavo, mais a menina, a esposa, e começou a levantar esse problema, digamos assim, né? E aí ele alimentou com várias documentações, passei então para a doutora Pâmela, e nisso o presidente também, o presidente Márcio, também começou encaminhado com antes da própria CANSOP, né, que é a Associação dos Vereadores, e eu acredito que pelas últimas levantamentos que eu fiz, acho que 60%, 70% das câmaras de vereadores do Sudoeste do Paraná já encaminharam, né? Tem meus irmãos que moram lá no estado do Pará, inclusive a minha sobrinha é vereadora e o outro sobrinho, irmão dela, é prefeito. Também lá no norte, lá para cima, né? Está tendo uma repercussão muito grande. Claro que hoje em dia praticamente quem manda no Brasil em si é o próprio STF, mas eu acho que algumas coisas absurdas a gente não pode concordar, independente que aquele Fabinho falou, se é esquerda, se é direita, se é centro, se é verde, se é amarelo, se é azul. Aliás, nós estamos aqui somente porque os nossos pais não nos abortaram. Se os nossos pais tivessem nos abortado, a gente não estaria aqui. Então, como cristão, né, como católico praticante que sou, temos o vereador Benini, né, que é evangélico de berço, a gente tem que levantar a voz, sim. Né? Senão que dos dias começa no aborto, aí que dos dias começa droga. Que família que você vai ter daqui de um tempo? Então, é uma situação muito complicada e tem que levantar, sim, e eu acho que isso acontece, não tenho certeza, que muitas coisas acontecem quando o poder é do povo. Então, como eles veem aí, vão receber aí 5.505 municípios que tem no Brasil, se eles conseguirem, pelo menos 70%, 80% encaminharem essas manifestações, com certeza os caras vão pensar diferente. Às vezes até não, porque o juiz não é político,
né? Ele nunca vai precisar de uma campanha política no futuro, então ele acha que está, às vezes, até acima da lei. Mas meu voto, senhor presidente, favorável, e peço aos demais também, já vimos os pareceres das comissões favoráveis também, para que isso aqui já na data de amanhã seja encaminhado, né? E que a gente possa, sim, dizer, olha, Dois Vizinhos também está junto com a vida, a favor da vida, contra o aborto. Os vereadores, os 11 vereadores, votaram favorável, isso vai ser encaminhado, pode ser colocado, assim, que a gente está preocupado, sim, e não é só o Meson, o Fabinho, o Carlos, o vereador Santos, todos nós estamos preocupados, todos nós somos, acho que se tirando o Kiki, que não é pai, não mais, quer dizer, eu não sei, mas todos são pais e todos somos a favor da vida. Se a gente não quisesse nossos filhos, ia lá e ia pegar e matar nossos filhos. Então, conte com a gente e o meu voto é favorável, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 028/2023. Requeiro, senhor presidente. Com a palavra o vereador Chico Pereto. Senhor presidente, senhores vereadores, esse assunto, ele não devia nem de vir à tona. Enquanto nós temos ministros que não são comprometidos com a vida, ministros que não têm esperança, não têm fé, já está 5-1 o voto das drogas. A sorte que o Rodrigo Pacheco, o abutre do país, que nunca se manifesta em defesa do povo, desta vez se manifestou contra a liberação das drogas. E espero que também, neste movimento em defesa da vida, em defesa da esperança, quem pode tirar o direito da vida é Deus. Quem pode tirar o direito do feto é Deus. Já tem a lei, quando há risco de vida da mãe, já tem a lei que pode se fazer isso. Quando há risco de vida iminente, nós não podemos ser cúmplice de assassinato, cúmplice de extermínio de pessoas que não servem no vívio comunitário. Não temos o direito, temos a obrigação, sim, de defender aqueles que são indefesos. Temos obrigação de nós falarmos com o coração e ter a liberdade de protestar e falar aquilo que a população nos traz. A defesa da vida, mantermos a fé e a esperança que o nosso país é grande. É esses, talvez, que serão abortados que poderão ser um presidente do país, um presidente da nossa nação, ser um vereador, um comerciante. Temos que entender também, né, o desapego da mãe, né, aquilo que às vezes a necessidade faz com que eles cometam um crime em silêncio e absurdo. De minha parte, eu sempre defenderei a vida. Nunca exterminar alguém para não atrapalhar os outros. Mantendo a fé, a esperança e a vontade de viver. Eu estou com 65 anos. Quero viver ainda. Por que aqueles que não viram a luz do sol terão que ser ceifados no caminho da vida? Continua em discussão o requerimento 028/2023. Requeiro, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Benini. Senhor presidente, demais vereadores, também público que está aqui nos acompanhando. Da mesma forma, senhor presidente, sou favorável desde quando esta casa cogitou aí essa moção de apelo, me manifestei favorável a assinar junto. Vejo que não só a intenção de alguns políticos, né, porque eu vi que teve um partido político que protocolou essa ação de descumprimento de preceito fundamental, né, alegando aqui, até eu posso mencionar aos que estão nos assistindo, aos vereadores, a justificativa que este
que a descriminalização do aborto seria para ferir o planejamento familiar e não garante às mulheres a autonomia do direito de interromper a gestação. Aí eu lhe pergunto também a esses autores dessa ação o direito mais consagrado que nós temos na nossa Constituição, que é o direito à vida, o direito desta criança, a qual até parabenizo até os nobres visitantes, né, pelo gesto, a interromper a vida de um inocente. Né? Então, isso é o mais agravante, você matar uma pessoa que está ali, que automaticamente está vindo à vida sem ter culpa alguma, talvez de como estar vindo, né? Do planejamento, se for de uma forma ou outra, mas este inocente terá que ser preservado. Então, de certa forma, me manifesto favorável e vejo aqui, senhores vereadores, que o STF ele tenta, de mais uma forma, né, com todo o respeito à Suprema Corte, mas de uma forma ou outra tenta legislar, né, tenta usurpar a função que cabe ao Poder Legislativo de dizer ou não, né, ou revogar ou não a lei, que é o Código Penal, que proíbe e criminaliza o aborto. Então, desta forma, sou favorável e, com certeza, tomando à frente aí várias câmaras que podem aí fazer esse apelo e, com a força, ver que realmente tanto a Suprema Corte quanto ao Congresso Nacional se posicionar favorável a essa... se posicionar contrário a essa ação de descumprimento de preceito fundamental. Seria isso, senhor presidente. Eu, ainda em discussão, requerimento 028/2023. Requeiro a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro Brum. Senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanha essa sessão presencialmente, pelas redes sociais, o meu cumprimento a todos. Nós estamos aqui votando um requerimento, uma moção de apelo, para ser encaminhado ao Congresso Nacional, uma vez que todos nós, vereadores, somos contra também a descriminalização do aborto. O aborto ele é um tema bastante polêmico, e sempre foi, e vai continuar sendo. Agora, é importante a gente passar para a população algumas questões a respeito dessa DPF 442. Primeiro, que a gente tem que... vai ser julgado no STF, a gente tem que entender o que é a DPF e o que é a DI. Então, quando existe uma lei inconstitucional, a única forma de declarar a inconstitucionalidade, quando atinge diretamente a Constituição, que é a forma abstrata, que se chama, através de uma ADI, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, ou a DPF. E a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, diretamente no STF, ou a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, essa DPF, ela foi proposta ainda no ano de 2017, pelo PSOL, um partido político, e querendo a descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação. O aborto no Brasil, ele é crime. É crime o aborto. Só 2 casos, que são uma exceção, até está no nosso Código Penal, em que o aborto não seria crime. No caso de estupro, em que a mãe não teria
aí a obrigação de ter esse filho, né? Aqui eu estou falando o que a nossa legislação fala, o que a lei fala. Não estou falando, de repente, o que a gente entende, o que a igreja entende, o que os cristãos entendem. O outro caso, além do estupro, seria no caso do anencéfalo, que ele vem com esse problema também aí no crânio. Os únicos dois casos. Mas essa DPF 442, ajuizada em 2017 ainda, no STF, por que foi ajuizada no STF? Porque eles entendem que existe algo inconstitucional. E aqui eu vou falar para vocês, talvez não seja nem culpa da Suprema Corte, do STF. Por quê? O STF ele vai julgar quando ele é demandado. Eu diria que a maior culpa é do Poder Legislativo. Poder Legislativo Federal, do nosso Congresso. Porque quando existem lacunas na nossa legislação, quando existem falhas, aí que acontece de propor uma ação declaratória de inconstitucionalidade ou uma ADPF, como é esse caso aí que foi colocado. Se o nosso Congresso Nacional tivesse legislado corretamente, não deixaria brecha também, né, para propor essa ação. E isso não quer dizer que vai ser descriminalizado, ele vai para julgamento. O STF é a corte mais alta do nosso Estado Democrático de Direito, em que vai votar aí se tem essa inconstitucionalidade ou não que esse partido político está dizendo. E eu digo para vocês aqui, com toda certeza, sem sombra de dúvidas, existem muitas leis inconstitucionais no nosso Brasil. Seja Poder Legislativo Municipal, Estadual ou Federal. Então, é cheio dessas ações declaratórias de inconstitucionalidade aí no STF. Essa é mais uma ação. Então, o que nós temos que pensar? Nós estamos fazendo essa moção de apelo ao Congresso Nacional, porque se não tiver falha nenhuma e eles proporem uma emenda à Constituição, que a emenda à Constituição, uma vez aprovada por quórum qualificado, 3/5 dos votos, em 2 votações, vai fazer parte da Constituição Federal. Se continuar lá o aborto é crime, tiver lá essa emenda à Constituição, o STF não pode fazer nada. Mas o nosso Congresso precisa legislar. Se não legislar da forma correta, vai acontecer isso. O STF vai ter que julgar, vai ter que pautar. Então é isso que nós esperamos, nós vereadores, e acredito aí que no Brasil todo, a maioria das pessoas, né, que seja votado aí contra essa DPF, né, somos contra a legalização do aborto até o 3º mês de gestação em qualquer mês, né? Não só pelos princípios cristãos e também, mesmo quem não é cristão, muita gente também, eu acredito que concorda. Então, por isso que nós estamos propondo essa moção aí de apelo, e obrigado a todos vocês que estão acompanhando, a população, a todos aqueles que são favoráveis também. Só concluindo, nós temos, e é só fazer uma pesquisa lá no CNJ, no site do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, existe mais de 5.000 crianças hoje que estão aptas para adoção. Então, por que matar uma criança? Por que abortar? Tenha o filho e depois, se você não quiser, né, quantas pessoas que têm dificuldade, às vezes, de ter filhos, né, e gostariam de adotar uma criança? Então, acho que esse é o pensamento da maioria da nossa população. Obrigado a todos. Boa noite. Continua em discussão o requerimento 028/2023. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 028/2023, referente à manifestação de moção de apelo desta Câmara de Vereadores.